O Manhã Bandeirantes, a partir de agora, abre espaço também para falar sobre saúde. Nosso destaque é com relação à saúde do homem. Isso porque o Hospital São Luís Campinas realizou uma cirurgia considerada no meio médico como inovadora no tratamento da hiperplasia prostática benigna, que é popularmente conhecida como aumento de próstata, que em Campinas é realizado pela primeira vez e também em outros municípios da região ainda não há registros desse tipo de tratamento. Ele aconteceu no final agora do mês de junho e foi liderado pelo próprio Dr. Dorival Duarte Júnior, juntamente com o Dr. André Berger. Durou cerca de 3 minutos. Veja você, 3 minutos apenas, um tratamento de uma região extremamente delicada do corpo. É uma cirurgia que tem uso de um vapor, a gente vai entender melhor com o Dr. Dorival, que não é o Dorival Júnior, técnico da seleção, embora homônimo e que deva inclusive ouvir muito sobre isso todos os dias com esse nome, Dr. Dorival Duarte Júnior, mas que é um dos especialistas na equipe do Hospital São Luís aqui da cidade de Campinas. A gente sabe que a saúde do homem ela é muito destacada, principalmente no mês de novembro, que é a época destinada para a campanha do Novembro Azul, mas que precisa de uma atenção o ano todo. Ainda há muito preconceito em relação às doenças de próstata, ainda há muito preconceito em relação ao cuidado masculino. Homem, historicamente, só procura o atendimento médico quando a doença já está presente ou quando o corpo grita, basicamente. A gente vai falar também sobre essa prevenção, sobre esse cuidado prévio para que haja o atendimento na maneira mais adequada possível. Para a gente entender um pouco mais sobre que procedimento é esse, de que maneira ele pode também mudar a saúde do homem uma vez identificado com essa doença, o nosso convidado é o Dr. Dorival Duarte Júnior, médico urologista, especialista em cirurgia robótica e minimamente invasiva do Hospital São Luís Campinas. Doutor Dorival, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Hélio. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem também. Ouvimos o senhor agora. Aqui na Bandeira. Nós ouvimos aqui o doutor Dorival. Doutor, nós falávamos a respeito, fiz aqui a introdução para que o senhor contasse um pouco para a gente dessa cirurgia considerada inovadora na classe médica para tratar o que é popularmente conhecido como aumento da próstata. É uma cirurgia considerada mais rápida, mais eficiente e menos invasiva para o paciente? É isso mesmo. O que acontece é na verdade, uma nova cirurgia que o Brasil está conhecendo há poucos meses, que a gente chama de Rezum, a cirurgia. E é uma cirurgia que, na verdade, é uma cirurgia que a gente faz de uma forma endoscópica, uma forma minimamente invasiva, que por meio de uma ótica a gente consegue enxergar esse crescimento da próstata e fazer injeções de água. Essa água, certo? Essa injeção, ela está conectada a um aparelho que é um gerador. E esse gerador superaquece a próstata em aproximadamente 107 graus Celsius. Isso leva a uma vaporização do tecido prostático. E o que acontece, na verdade, então, a gente consegue fazendo injeções dessa água na próstata. Só para você ter uma ideia, essas injeções duram cerca de 9 segundos cada injeção. A gente consegue tratar o crescimento prostático de uma forma extremamente pouco agressiva, extremamente rápida, com anestesia local ou com sedação, e o paciente ir para casa no mesmo dia. Esse é considerado um grande avanço, afinal de contas, estamos falando de uma doença que afasta talvez muita gente dos médicos, faz com que o preconceito ainda tome conta. O fato de orientar antes o paciente de que o procedimento será menos invasivo, isso também de alguma forma dá maior confiança a um homem que muitas vezes chega com todo aquele preconceito que a sociedade coloca no cuidado com a própria saúde, doutor? Com certeza. A hiperplasia de próstata afeta todos os homens. Todos os homens, depois de 35 a 40 anos de idade, a próstata começa a crescer. Muitos desses homens desenvolvem sintomas
sintomas da próstata crescida, né, que você tinha comentado, por exemplo, sobre esse crescimento, são dificuldade para urinar, acordar à noite, o jato urinário ser intermitente, muitas vezes a gente tem como o jato urinário ele é diminuído, né? Então, ou uma urgência, que é a vontade de fazer xixi mais rápido. Então, na verdade, esses sintomas acontecem nos homens. E a gente tem um escopo muito grande de cirurgias para o tratamento disso, assim como medicações. Só que hoje nós entendemos que para próstatas não tão volumosas, que são candidatas a essa terapia de Rezum, essas pessoas são candidatas a uma terapia excelente, que a gente consegue fazer essas aplicações, como você mesmo disse, de uma maneira extremamente, minimamente invasiva, né? E a gente consegue ter resultados muito bons com essa terapia. Normalmente, esse procedimento ele é realizado de que maneira, por exemplo, no Sistema Único de Saúde? Qual a diferença do tempo de recuperação de um paciente dessa nova forma como o senhor trabalhou aqui na cidade de Campinas e que Campinas agora tem também com o Hospital São Luís? Qual é a diferença mais ou menos do pós-operatório, doutor? Uma excelente pergunta. Vou te dizer, por exemplo, a rede de saúde, né, a SUS, hoje é feito 2 tipos de tratamentos para hiperplasia prostática, de cirurgia. A gente tem o tratamento endo-uretral, que a gente vai pela uretra, encontra a próstata e faz a raspagem da próstata, que isso é chamado de RTU de próstata, ressecção transuretral da próstata. Essa é uma das cirurgias mais antigas da urologia. E no momento que se encontra a próstata, a gente raspa ela, os fragmentos caem na bexiga e são evacuados. Essa raspagem da próstata, leva a um sangramento. E esse sangramento, muitas vezes, o paciente tem que ficar com uma sonda, ficando lavando a bexiga durante alguns dias, sejam 2, 3, 4, às vezes 5 dias. E tempos depois é retirada a sonda e o paciente consegue ir para casa. Uma outra cirurgia que é feita, por exemplo, na rede, no SUS, é a prostatectomia simples, que é a prostatectomia aberta. Então, um corte na barriga, que se tira a próstata de dentro da bexiga e depois consegue-se fazer uma hemostasia por meio de pontos, né? Isso leva a uma incisão, tempo de anestesia, isso leva a perda de sangue, o paciente tende a ficar mais dias internados, tá? Então, a gente sabe que são cirurgias que não são do cunho minimamente invasiva, né? O que a gente tem, então, na verdade, para próstatas que a gente trata, né? Hoje a gente tem um escopo muito grande de tratamento. A gente tem, por exemplo, o Rezum. Para próstatas muito grandes, a gente tem outros tratamentos, como uma cirurgia de laser, que é a cirurgia de Rodep, tá? A gente tem, por exemplo, para próstatas grandes também, a tirada da próstata por meio de técnica robótica, que é a nossa especialização. Então, a gente tem um escopo grande e hoje, na verdade, acho que o mais bacana é que a gente consegue personalizar o tratamento para cada pessoa, para cada tamanho de próstata e para cada expectativa que o paciente tem. Nós estamos conversando com o Dr. Dorival Duarte Júnior, médico urologista, especialista em cirurgia robótica e minimamente invasiva do Hospital São Luís Campinas, falando sobre a cirurgia Rezum, que durou apenas 3 minutos, com o paciente recebendo alta no mesmo dia, um procedimento de um tratamento chamado popularmente como aumento da próstata. Agora, doutor Dorival, o que falta para que esse procedimento chegue de maneira maciça a todo o país, a outros hospitais particulares, a até hospitais públicos? É por conta do custo, é por conta do treinamento, que é muito específico e nem todo médico ainda o tem? O senhor imagina que há uma ideia aí de um tempo que, de repente, essa cirurgia possa substituir os outros métodos, se não completamente, pelo menos com mais frequência? Olha, eu acho que algumas coisas faltam para, como a gente diz aí, que a nossa seleção tem que pegar no tranco, né? Então, algumas coisas faltam para a gente poder popularizar, por dizer assim, a cirurgia. Primeiro, o interesse, muitas vezes, do próprio urologista. O urologista, ele precisa se reciclar. Então, hoje nós temos, sobretudo na cidade de Campinas, temos muitos colegas
Alguns poucos colegas trabalham com urologia minimamente invasiva, outros colegas não trabalham com urologia minimamente invasiva. Isso não é demérito algum, simplesmente é a reciclagem do colega. Então, acho que nós, como profissionais, nós devemos sempre buscar técnicas novas que ofereçam para o paciente melhores resultados. Isso é um primeiro recado. Segunda questão, nós temos um custo, né, da cirurgia, que é um custo que está por fora do escopo do hospital, que está por fora, por exemplo, do plano de saúde. Esse é o custo, por exemplo, de uma nova tecnologia. Toda nova tecnologia tem seus custos. Então, existe um custo fixado da empresa do aparelho que acaba passando para o cliente ou para o paciente. E a terceira coisa, sim, nós precisamos de um treinamento adequado para isso. Não é uma curva de treinamento tão grande como se tem em outras cirurgias, mas é uma curva que deve ser feita sob responsabilidade médica, né? E uma coisa muito importante dessa tecnologia é o seguinte: quando a gente faz a aplicação de Rezum e trata a hiperplasia, ou seja, no momento que a próstata ela literalmente retrai, tá? Porque a gente faz as injeções de água na próstata e depois esse tecido ele vai encolhendo e a gente consegue ter uma vazão urinária boa. Depois que a gente faz isso, por conta de ser o único método que não é um método ressector ou não é um método que a gente retira a próstata, a gente considera esse o único método com quase 100% de manutenção da ejaculação e da função sexual do paciente. Então, realmente é algo inovador, é algo que vale a pena não só os médicos, mas os pacientes saberem, para a gente poder mudar, na verdade, muitas das coisas da história da urologia. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Dorival Duarte Júnior, médico urologista especialista em cirurgia robótica e minimamente invasiva do Hospital São Luís Campinas. Doutor, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom trabalho para o senhor, para toda a sua equipe. Amigos, muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando o nosso dia a dia aqui. É um prazer estar conversando com vocês da rádio, com o nosso ouvinte também. Que vocês tenham um excelente dia. E homens, mais uma vez, homens a partir de 40 anos de idade ou com sintomas miccionais, você deve buscar o seu urologista, tá? E ficaremos felizes em poder ajudá-los. Eu já estou chegando nessa fase, já nos 35, em breve também, já com esse cuidado que a gente sabe que precisa ter em determinada fase da vida. Agradecendo ao Dr. Dorival Duarte Júnior, nosso convidado aqui nesta quarta-feira no Manhã Bandeirantes, 3 de julho de 2024.